Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema assim fundamental, né? Vem lá de O Livro dos Espíritos, as leis morais, e especificamente a lei divina ou natural. Isso. A fonte, para quem acompanha, é um pilar da filosofia espiritualista, né? Compilada pelo Kardec com base naquelas comunicações com espíritos. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que seria essa tal lei universal. Será que existe mesmo? De onde vem? E como a gente conhece ela, né? Isso. E o ponto-chave. Como ela define o bem e o mal. Imagina só. Um código moral que não é cultural, mas, sei lá, está na natureza, na nossa consciência. É uma ideia potente, sem dúvida. Ok, então vamos lá. Para começar, o que exatamente é essa lei divina ou natural? Segundo o que está no livro. Bom, o livro é bem direto nisso, sabe? Ele apresenta como a lei de Deus. Ponto. E diz que ela é eterna e imutável. Pelo menos nos seus princípios gerais. Eterna e imutável? É. E o interessante é que ela não rege só o lado moral, tipo a vida da alma, nossa relação com Deus, com os outros. Não. Ela também rege o universo material. Ah, como assim? Tipo as leis da física? Exatamente. As leis físicas que a ciência estuda, para essa visão, também fazem parte dessa mesma lei divina. Une tudo, o físico e o moral, sabe? Debaixo de uma única lei maior. Interessante. Unificar tudo assim. Mas se ela é eterna, imutável, quer dizer que ela faz igualzinha em todo lugar. Sei lá, em outros planetas, outros mundos que o livro menciona? Boa pergunta. Aí tem uma nuance, né? Os princípios básicos, a essência da lei, sim, seriam universais. Valeriam em todo canto do universo. Certo. Mas a aplicação prática, o jeito como ela se manifesta, isso se adapta. O texto fala que a lei divina precisa ser apropriada para a natureza de cada mundo e, o que é crucial, para o nível de adiantamento dos seres que vivem lá. Ah, então não é um carimbo igual para todo mundo. Não, não é. E isso que eu acho fascinante, sabe? É uma estrutura universal, mas que se revela de um jeito flexível, adequado para cada lugar, para cada nível de evolução. Não é um código rígido, mas algo que acompanha a vida no universo. Entendi. Uma base universal, mas com interfaces diferentes, digamos assim. Ok. Se essa lei é tão central, como é que a gente sabe dela? Onde ela está escrita? Em algum livro sagrado? Então, a resposta que o livro dá é até simples, de um jeito. O lugar principal onde ela estaria escrita é a nossa própria consciência. Na consciência. Dentro da gente. E isso, várias partes do texto reforçam isso. Que ela está gravada ali, que Deus, ou a inteligência suprema, né, teria dado para todo mundo um meio de conhecer essa lei. Não é algo que você precisa buscar fora, primariamente. Tá dentro. Mas, peraí, se tá todo mundo com a lei na consciência, por quê? Por que tanta revelação? Por que profetas, mestres? O próprio livro fala de Jesus, né? Sim, cita Jesus como o maior exemplo. Então, por que ensinar o que a gente já saberia? Ótimo ponto. E o livro tenta explicar isso. A ideia é que, por causa das nossas, digamos, imperfeições, egoísmo, orgulho, a força dos desejos materiais, né, a gente acaba esquecendo ou, pior, ignorando essa voz interior. A consciência fica meio abafada. Exato, abafada pelo barulho todo da vida material. E aí, segundo essa visão, Deus permitiria que, de tempos em tempos, espíritos mais evoluídos, mais adiantados moral e intelectualmente, viessem ao mundo físico. Eles usam o termo encarnassem, né? Certo. Para justamente relembrar, clarear e principalmente dar o exemplo dessa lei. Jesus seria um modelo mais perfeito disso. A encarnação mais pura da lei divina que a gente teve notícia. Entendi. Jesus como grande exemplo moral. Mas o livro também sugere que o trabalho dos espíritos, que deu origem a essa obra toda, seria um passo a mais, né? Sim, sugere. Se Jesus já trouxe a lei na pureza máxima, para que complementar?
Não parece que a mensagem dele foi incompleta? Essa é uma tensão interessante que o texto aborda. O argumento ali é que Jesus ensinou muito por parábolas, alegorias, uma linguagem adaptada para a cultura e para o entendimento das pessoas daquela época, certo? Faz sentido. O ensino foi profundo, claro, mas talvez nem todas as consequências e detalhes foram, assim, explicitados na hora. A missão desses espíritos, como está descrito no livro, seria justamente pegar esses ensinos fundamentais e explicar de forma mais direta, desenvolver as implicações, sabe, tornar acessível de um jeito que acompanhasse o progresso intelectual da humanidade. A ideia não é corrigir Jesus, de jeito nenhum. É mais desdobrar, aprofundar. Como se a gente estivesse pronto para entender mais detalhes agora. Exato. O que levanta aquela questão importante. A revelação talvez não seja algo que acontece uma vez e pronto. Talvez seja um processo contínuo, progressivo, que vá se adaptando à nossa capacidade de entender. Uma revelação que evolui com a gente. Interessante isso. E agora acho que a gente chega num ponto bem prático, né? Onde a coisa pega. Bem e mal. Como essa lei natural, essa que está na consciência e é revelada aos poucos, define isso? Olha, a definição é bem concisa, na verdade. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Ponto. E o mal é tudo que vai contra ela, que infringe essa lei. Simples assim? Na definição, sim. Mas tem um ponto fundamental sobre a natureza do mal. Para essa filosofia, o mal não é uma entidade separada, uma força do mal criada por Deus para lutar contra o bem. Não. Então o que ele é? É visto mais como uma consequência direta da imperfeição do espírito, do afastamento da lei divina, mesmo que seja por ignorância no começo, sabe? É mais a ausência do bem ou a ação que vai na contramão da harmonia que a lei propõe. Então a responsabilidade pelo mal é nossa, não de uma força externa? Exatamente. A responsabilidade é de quem pratica o mal, não de um destino ou algo assim. Ok, bem é seguir a lei, mal é ir contra. Mas na prática, no dia a dia, essa linha é sempre clara. Uma ação não pode ter pesos diferentes dependendo da situação, da pessoa. Com certeza. E aí que o livro traz a ideia da relatividade. Não da lei em si, atenção. A lei seria a mesma para todos, mas a responsabilidade pelo mal que se faz, essa sim é relativa. Relativa como? Depende muito do nível de consciência de quem age, do desenvolvimento intelectual, moral e principalmente da intenção por trás do ato. Intenção. Sim, tem até um exemplo no livro que ilustra bem. Fala de um homem considerado culto, esclarecido, que comete uma pequena injustiça. Ele seria visto como mais culpado, aos olhos de Deus, né, do que um selvagem ignorante, usando os termos da época, que age por instinto e faz coisas que a gente acharia bárbaras. Entendi. Quanto mais a gente sabe, maior a responsabilidade. Exatamente isso. O conhecimento não é só poder, é também responsabilidade. O discernimento aumenta a cobrança, digamos assim. Faz todo sentido. Mas e aquelas situações mais complexas? As zonas cinzentas? Por exemplo, destruir algo para sobreviver. Um animal caçando ou até legítima defesa. Isso entra como mal? O livro aborda isso também. Reconhece que a destruição, num certo nível, faz parte dos ciclos da natureza. É até apresentada como uma lei natural, necessária para a renovação, para o equilíbrio. Ah, então nem toda destruição é má. Não. O ponto-chave, de novo, é a intenção e o excesso. A destruição que vai além do estritamente necessário para sobreviver ou se defender, aquela feita por prazer, por crueldade ou que causa sofrimento desnecessário, sabe? Aí sim seria uma infração à lei moral, seria um mal. A consciência de novo como guia, né? Para saber o limite. Sempre ela, a bússola interna para discernir essa linha, que às vezes é bem tênue mesmo. E o livro ainda diz que mesmo em ambientes onde o mal parece dominar, a possibilidade da escolha individual de resistir sempre existe. E resistir teria mérito, imagino. Muito mérito. Essa luta para se manter no bem, apesar de tudo, é vista como algo valioso. Ok. Intenção e consciência no centro de tudo. E o outro lado, o bem. Para seguir a lei, basta eu não fazer o mal.
Ficar na minha, sem prejudicar ninguém, já tá bom. É um bom ponto. Evitar o mal já é um passo importante, claro. Exige esforço. Mas o mérito maior mesmo, segundo o livro, está na prática ativa do bem. Ativa? Como assim? Não só não atrapalhar, mas agir para ajudar, para construir, para aliviar o sofrimento dos outros. E esse mérito seria ainda maior quando fazer o bem exige da gente um esforço real, uma renúncia, um sacrifício pessoal. Ah, tipo a história da oferta da viúva. Exatamente, o livro usa essa imagem. O valor não está tanto na quantidade do que se dá, mas na qualidade da intenção, no desprendimento. Doar o que sobra sem esforço teria menos valor do que dividir o pouco que se tem com sinceridade. O foco é na utilidade da ação, na contribuição positiva para o todo e no esforço moral para o outro. Uma visão bem exigente, mas que valoriza a ação com propósito, né? E para a gente organizar essas ideias todas, o livro divide essa lei natural em partes, tipo capítulos? Sim, tem uma divisão mais didática, né? São 10 partes, 10 leis específicas que derivam da lei natural. 10. Quais são? Vamos lá. 1. Lei de adoração, nossa relação com Deus. 2. Lei do trabalho, necessidade para o progresso. 3. Lei de reprodução, manutenção da vida. 4. Lei de conservação, cuidar de si, do corpo. 5. Lei de destruição, a parte natural de renovação. Ok, 5. Isso. 6. Lei de sociedade, a vida em conjunto. 7. Lei do progresso, a marcha para frente. 8. Lei de igualdade, direitos iguais perante Deus. 9. Lei de liberdade, livre-arbítrio, consciência. E a 10ª, Que seria? a lei de justiça, amor e caridade, que o livro diz que resume e coroa todas as outras. Se a gente praticasse essa plenamente, cumpriria todas as demais. Uau! Mas é importante lembrar? São todas desdobramentos daquela lei maior, que está na consciência, tá? Não são leis separadas, mas jeitos diferentes de olhar para a mesma verdade. Nossa, realmente, é um mapa bem completo para a vida, hein? Cobre tudo. O espiritual, o material, o social, desde a adoração até justiça, amor e caridade. Exato. É um guia bem abrangente. Então, tá? Tentando amarrar tudo que a gente conversou aqui, com base nesse material de O Livro dos Espíritos. A gente tem essa ideia de lei divina ou natural, E isso que não está escrito em pedra, mas principalmente na nossa consciência. princípios universais, eternos, mas com aplicação adaptada a cada lugar, a cada nível de evolução. E que a gente conhece tanto por dentro, pela consciência, quanto por fora, por revelações que são progressivas. Jesus como modelo máximo e outros ensinos vindo para detalhar mais, né? Certo. E essa lei define o bem seguir ela e o mal ir contra, sendo que a nossa responsabilidade pelo mal depende do nosso entendimento e da intenção. E não basta só não fazer o mal. O mérito maior está em fazer o bem ativamente, com esforço e desinteresse. E tudo isso se organiza naquelas 10 leis: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Perfeito. E o interessante é como o livro conecta tudo isso não só com moralidade, mas com a ideia central de progresso espiritual. A responsabilidade pessoal em ouvir e aplicar essa lei interna vira a chave para esse avanço. Isso deixa a gente com uma última provocação, né? Uma reflexão para levar. Se essa fonte está certa, se essa lei está mesmo escrita na nossa consciência, com que frequência a gente realmente para ouvir essa voz interior? No meio da correria, do barulho todo, o que será que impede a gente de dar atenção a essa bússola? É uma boa pergunta para se fazer. E talvez que pequeno passo, que momento de pausa ou reflexão a gente poderia tentar criar no dia a dia para se conectar um pouquinho mais com essa orientação que, segundo essa visão, todo mundo tem. Fica aí a questão para a gente pensar. Fica a reflexão. Até a próxima.